Então, hoje a gente vai iniciar a aula 3 de atendimento bancário, concurso da Caixa Econômica. O tema nosso é técnica de vendas, da pré-abordagem ao pós-venda. A gente costuma dizer que as vendas, elas iniciam no momento que você está fazendo o estudo do seu cliente. Então, nesse momento, você está fazendo uma avaliação do cliente conforme ele sendo potencial ao seu produto. Como que seria isso na rede bancária? Eu vou ter diversos produtos lá para eu fazer a venda, vamos supor, seguro de carro, consórcio, empréstimo. E aí eu tenho que identificar qual cliente que eu vou estar fazendo essa oferta. Nesse momento, eu vou avaliar o cadastro, porque o cliente, quando você vai a uma rede bancária, você vai levar documentos para você estar fazendo o seu cadastro. E esse cadastro vai estar liberando para você os limites que você pode negociar junto à instituição. Então, primeiro você vai levar RG, CPF ou CNH, aonde você vai se identificar como pessoa para a agência bancária. Depois que você se identificou como pessoa, você vai apresentar ao banco qual que é a sua renda, porque aí sim ele vai colocar os tetos e os limites que podem ser negociados. Então, como que isso iria funcionar? A minha renda eu consigo comprovar para o banco se eu levar a minha declaração de imposto de renda, se eu levar o meu olerite, ou se eu levar até o decore. O decore não estava sendo muito utilizado pelas instituições porque os contadores estavam tendo um pouquinho de dificuldade na emissão deles, por questões aí de fiscalização e conferência mesmo, veracidade das informações relativos aí ao teto de venda. Então eu vou falar para o banco quanto que eu ganho, X por mês, e ele vai falar para mim qual que é o teto de parcela que eu posso estar trabalhando com ele. Num segundo momento, eu tenho que comprovar para ele quais que são os bens que eu possuo. Qual que é a importância de eu fazer esse cadastro completo e estar disponibilizando aí ao banco mais informações sobre a minha vida, sobre quanto eu ganho e o que eu tenho? Porque o meu patrimônio, ele vai demonstrar para o banco que caso eu tenha alguma dificuldade financeira e precisa fazer liquidação dos meus contratos, eu tenho patrimônio que eu posso estar vendendo e levantando capital de imediato. Então ele vai funcionar aí como uma segurança para o banco, de uma forma indireta, mesmo não estando escrito dentro do contrato, mas ele já começa a me enxergar como cliente potencial. Assim como eu posso ter casa, carro, moto, tá? A casa de morada, só um detalhe, ela não entra aí como patrimônio relativo aí no cadastro, muito ponderante. Ela vai impactar se você mora de aluguel, se você tem uma despesa de aluguel que reduz a sua renda, porém, para a finalidade de patrimônio, ela não é considerada, porque a casa ela é o bem da família, tá? É o bem de morada, então ela não pode ser penhorada, então logo ela não vai servir aí em garantia de nenhum contrato. Depois que eu fiz esse estudo do meu cliente, quem é o meu cliente, quanto ele ganha, quanto ele possui, eu consigo estar fazendo aí o atendimento e a venda em si, junto ao cliente, e identificando qual que é a melhor oferta de produto para ele. Quando a gente fala ali em relação ao pós-venda, eu estou imaginando que o meu cliente fechou um consórcio comigo, tá? Ele já contemplou às vezes até o seu veículo, mas eu vou fazer um novo contato com ele do pós-venda para verificar se ele está recebendo as parcelas de uma forma correta, se os pagamentos estão ok, se ele ficou satisfeito com o produto, com relação à contemplação, tá? Assim como os outros produtos, seguro de carro, seguro de vida, tá? Que seria esse momento que eu já atendi o cliente, eu já fiz a venda, mas eu mantenho um contato com ele, que entra aí muito também no quesito não só de pós-venda, mas como fidelização. Porque aí o cliente ele sente confiança
de que você não simplesmente vendeu um produto e virou as costas, mas que você está ali acompanhando a utilização do produto e a melhor forma de estar usufruindo de todos os benefícios. O áudio tá ok ou tá picando ainda? Tem hora de dar uma falhada. Ah, então tá. De modo geral, as empresas, a partir de sua formação, geram custos constituídos por aluguéis de escritórios, instalações, salários de funcionários, manutenção e várias outras despesas que formam os custos fixos e passam a existir, quer a empresa tenha faturamento ou não. É no mercado, através da utilização das ferramentas mercadológicas, que a empresa busca não só obter recursos para fazer frente a todas as despesas, como também alcançar objetivos financeiros. Para a compreensão das atividades mercadológicas possíveis, a empresa define-se marketing como conhecimento que engloba as atividades em relação de troca, orientadas para satisfazer os desejos e necessidades dos consumidores. Aqui, ele já entra para nós como ferramenta mercadológica, que no caso você vai estar utilizando do máximo de potencial que você pode estar adquirindo para conseguir fazer a explanação do seu produto para o cliente, conseguindo dessa forma atender ele com um melhor atendimento. E também, nesse momento, você está verificando a questão do marketing, ou seja, qual é o meu produto, quais são os seus benefícios, o que o cliente pode estar adquirindo, qual que é a finalidade, tá? Visando alcançar os objetivos da empresa e considerando sempre o ambiente de atuação e o impacto das relações causam no bem-estar da sociedade. As vendas, ela não é somente uma atividade isolada. No caso, você tem que ter o conhecimento do seu produto, qual é o benefício do meu produto, quem são as pessoas que podem ser interessadas, o preço que ele vai estar aí, ele é competitivo no mercado? No quesito preço, a princípio ele parece para nós como o ponto número 1 para que você consiga estar ganhando aí o desejo do consumidor. Porém, na questão do preço, é o momento que o consumidor ele tem que enxergar quais os benefícios que estão aí inclusos e referentes aí ao preço do que eu estou oferecendo. Ah, com esse preço, ele vai estar tendo um atendimento que é correspondente, que a gente chama aí de valor atrativo ao cliente. Ele corresponde. Ou aquela noção que a gente tenha, não, isso aqui eu considero barato e isso aqui eu considero caro. Que é nesse momento que o cliente vai conseguir entender. Um Fusca, para mim, ele representa um carro que eu pagaria no máximo vamos imaginar a situação que um Fusca eu pagaria aí no máximo 15 mil reais. Porém, se eu for um perfil de pessoa que é um colecionador, tem gente que vai pagar 40 mil reais no Fusca, dependendo do estado que ele esteja de conservação. Para outras pessoas, não vai achar esse produto atrativo, não vai achar que o Fusca vale muito e vai falar assim, não, eu pago no máximo no Fusca 10 mil reais. Então, é essa noção aí que o cliente tem daquilo que é de benefício caro e barato em cima do preço que está sendo cobrado. Com relação às contas correntes, hoje em dia a gente tem uma concorrência tremenda com bancos digitais e cada vez mais tem-se aí a guerra pelos preços, aonde se imagina o quê? É viável que eu pague uma
manutenção de conta? No meu banco é atrativo isso? Não, não é atrativo porque eu tenho a opção do banco digital que não vai me cobrar. Então, existe aí um ponto onde o cliente vai falar assim, não, eu vou movimentar junto à Caixa Econômica, junto ao Banco do Brasil, tem a cesta de serviço, eu acho ela interessante, porque tem ali tais produtos disponíveis. No quesito marketing, ele já vai englobar todas as atividades que estão relativas aí nas relações de troca. Em marketing, as trocas são realizadas para trazer satisfação em ambas as partes. O que ele quer dizer aí na questão do marketing? No marketing, ele vai estar falando para a gente que eu quero divulgar quais são os benefícios do meu produto. Eu estou pagando uma equipe de marketing para isso, porque eu tenho que atingir o máximo de pessoas interessadas. Enquanto o cliente, ele quer, através do marketing, ter a melhor informação em relação ao produto. Quais são os benefícios para eu saber onde eu estou investindo meu dinheiro. Então, é o que a gente fala aí, que é uma mão dupla de ganha-ganha. Cada parte, no caso, ela vai ser livre para aceitar ou rejeitar uma oferta, visto que no momento da venda, a gente vai ter aí também o que a gente chama de negociação. Eu estou te apresentando um produto, afirmando que você precisa dele, e você vai estar ali em comparação, fazendo as suas ponderações se é viável para você ou não, qual que vai ser a vantagem que você vai ter. Relação de troca orientada para satisfazer os desejos e necessidades dos consumidores. Na comercialização moderna, o ponto forte vai entrar em cima do conceito do marketing, porque nós não lançamos produtos, segundo a administração, os produtos não são lançados conforme as fábricas querem fazer a inserção no mercado, mas sim porque se tem clientes com necessidades que vão demandar aquele produto, ou seja, o cliente ele tem sempre a necessidade do produto, para posteriormente seria a fabricação. Então, seria numa forma inversa. Antigamente tinha-se o conceito de que os produtos são lançados para serem desejados. Sim, o conceito da administração inicialmente foi que as fábricas lançavam os produtos, escolhiam os produtos que seriam colocados aí no mercado e os clientes iriam correr atrás do produto. Mas agora, em contrapartida, imagina-se na vida atual, na nossa rotina, o desenvolvimento da humanidade, o que é interessante? Quanto mais celulares tiverem com mais capacidade de memória, de aplicativo, conseguirem estar fazendo e desenvolvendo várias atividades que seriam antes feitas só em computador, se estando na palma da mão, é uma demanda aí da vida moderna, porque todo mundo hoje em dia anda correndo. Então, todo mundo tem a necessidade de cada vez mais ter facilidade na palma da mão. Agora, se a gente fosse imaginar, vão lançar agora um novo modelo de cortador de grama. É porque a fábrica quer lançar um cortador novo? Não, é porque ela está avaliando que as pessoas querem ter mais comodidade. Como que seria um cortador de grama atualizado? Ele teria uma tecnologia que você não precisaria ficar com tanto gasto de combustível, ou de repente ele teria uma bateria elétrica, ele seria de fácil manuseio, ele evita acidentes. Então tem vários quesitos aí que teria pensando no usuário, primeiramente, para depois fazer o desenvolvimento do produto. Visando alcançar os objetivos da empresa, além da orientação do consumidor, nós vamos ter aí o segmento que, como obter lucros na determinada fatia de mercado. Ou seja, qual que vai ser a qualidade do meu produto, qual que vai ser a matéria-prima que eu vou estar utilizando. Eu vou estar utilizando
material em plástico, eu vou estar utilizando aço, ou de repente eu vou estar utilizando material em tecido. Então existem várias formas aí de produção de algum produto, né, dos produtos em geral, que vai ter como que eu vou estar entrando nessa fatia de mercado. Imaginando aí no setor bancário, o que nós estamos vendo? A grande concorrência é o quê? Agências físicas e os bancos digitais. Porque através do banco digital você consegue, o cliente, ele mesmo consegue ser autônomo da sua conta. Então, automaticamente, como ele faz a contratação direta via aplicativo, necessita-se de menos funcionários contratados para dar suporte àquele cliente. Mas, em contrapartida, ainda tem-se aí um índice de reclamação bem exponencial, porque acaba que algumas pessoas não conseguem resolver 100% dos seus problemas. E aí fica nesse impasse entre a agência física e a agência virtual. Considerando o meio de atuação, o marketing, a aplicação do marketing, ela é mais complexa do que conhecer apenas o consumidor, porque você vai ter que tomar várias decisões e, no caso, são muito complexas. Aqui ele começa a fazer algumas citações para a gente. Pensando no bem-estar da sociedade, o que o seu produto vai estar trazendo de benefícios, em contrapartida e sempre verificando a questão do politicamente correto, conforme aí a legislação ambiental. Poluição em geral, hoje em dia muitas empresas tá fazendo aí essa questão do reflorestamento, é obrigatório, mesmo a gente sabendo que a fiscalização ainda deixa um pouco a desejar, mas ainda se tem a legislação a favor da população em relação em que você pode estar fazendo denúncias e aí investigações. Porém, quanto no caso de Mariana, infelizmente alguns acidentes acabam acontecendo por demora mesmo, né, na questão de apuração aí de fatos ambientais. Mas a princípio, ele é um quesito que, como que ele vai impactar? Se sai uma notícia na rede falando que a empresa XYZ causou um impacto ambiental de poluição, e aí os consumidores podem simplesmente estar fazendo um protesto e não comprando produtos mais dessas empresas devido à notícia que saiu na mídia sobre a poluição que foi causada. Então, o impacto ambiental nesse sentido de imagem do produto, ele acaba sendo mais imediato. Com relação à venda pessoal, a gente verifica que é aquele olho no olho, né? Aquela comunicação verbal, aonde você tem toda aquela comunicação que você usa, não só simplesmente a comunicação falada ali, mas você consegue estar de repente usando outras ferramentas nesse processo de comunicação, aonde o cliente ele vai poder de repente sentir o aroma do produto, ele sente a textura do produto, ele pode fazer o manuseio como teste inicial. Então tudo isso vai entrar nessa comunicação ali no momento da venda presencial, da venda pessoal. A gente tem a questão das vendas pessoais sendo aí como um processo de distribuição. Por quê? Ele é um formato de canal de distribuição, eles são responsáveis por levar os produtos dos fabricantes aos clientes, que já é, no caso, aí, a entrega física. Então, inicialmente, o primeiro contato que a maioria da população tem com relação à instituição bancária vão ser aí através das agências físicas. Venda pessoal é o lado acentuado do marketing, porque ocorre quando o representante da empresa fica frente a frente com os compradores em potencial. A força de vendas funciona como o elo entre a empresa e o cliente, sendo que a diferença está relacionada aí com o papel que a força de vendas pode ter em relação a uma empresa. Então, essa força de vendas,
quando se toca nesse assunto, a força de vendas da empresa vai ser o quê? Quantos meios de comunicação e formas de comunicação ela está utilizando para poder estar atingindo o maior número de pessoas nesse momento da divulgação. Então, quanto maior o X pessoas forem recebendo essa informação, mesmo que elas não efetivem compra, a gente considera aí a força de vendas dela, porque ela está fazendo uma propagação do seu estabelecimento e da sua imagem. Deve-se destacar a seguinte informação em relação aos tipos de cliente, que é o mercado-alvo. Então, nós temos mercado industriais, compostos por outras empresas ou instituições. São caracterizados por número menor de compradores e são concentrados geograficamente, se comparados a empresas que vendem a consumidores finais. Então, a gente vê que o mercado industrial, eu vou ter a indústria, que ela vai fabricar e ela vai ter ali um número limitado aí de empresas que vão comprar dela para fazer a revenda ao consumidor final. Enquanto se a gente for imaginar a empresa lá da ponta, o comércio local, quantos clientes que ele não vai precisar para ele estar atingindo um faturamento lá estimado conforme o seu planejamento. Então ele precisa de muito mais, porque ele, inclusive, o número de produtos que ele está comprando, ele já veio ali embutido com impostos para trás, porque aí já passou aí como se diz, os atravessadores que a gente fala. Sai da fábrica por um preço, passa para a empresa distribuidora, para até chegar aí no comércio local. No marketing industrial, vendas pessoais recebem uma importância muito grande, tornando-se muito mais do que simplesmente uma ferramenta de comunicação ou um formato importante de canal de distribuição. A necessidade de aumentar a fidelização de clientes valiosos tem feito com que estratégias de vendas pessoais sejam utilizadas em conjunto com programas de relacionamento, como automação de vendas. Esse sistema de automação de vendas, eles vão estar fazendo, disparando, pode ser, disparando mensagens automáticas através das redes sociais, através do WhatsApp, disparando e-mail. Então, toda a forma que você consegue estar fazendo propagação, fazendo uma campanha em cima do seu produto, de uma forma aí que ela seja em massa, o maior número de pessoas possíveis. A pré-abordagem, ela faz parte das etapas do processo de vendas. O processo de vendas, no caso, ele é uma sequência de etapas, onde a gente tem, primeiramente, a prospecção e qualificação. A gente vai identificar os clientes, como eu falei no início do vídeo aí, o que você vai ver em relação a quem é o cliente, quanto ele ganha, o que ele possui. E aí você vai fazer uma lista para você priorizar quem vai ser atendido. Depois nós temos uma pré-abordagem. Qual é a necessidade desse cliente? Quem está envolvido na decisão de compra? Deve-se considerar o melhor momento para a abordagem, pois muitos clientes estão ocupados. Então, esse melhor momento é aquela situação que você vai fazer o quê? Eu vou mandar o WhatsApp para o meu cliente, ou vou fazer uma ligação a partir das 8 da manhã, a partir das 9, das 10, após as 5 da tarde. Então, você conhece ali a rotina do seu cliente, você conhece, tem uma noção ali da profissão dele, do horário de trabalho. Hoje em dia o WhatsApp ele tem funcionado muito bem nesse aspecto, porque a mensagem fica lá, ela incomoda menos do que uma ligação, porque às vezes a ligação, a pessoa vai esquecer que recebeu aquela ligação e não vai ter nenhum momento para ela retornar, enquanto a mensagem do WhatsApp, ou áudio ou escrita, ela fica ali na caixinha, né, no aplicativo, e aí a pessoa pode estar ouvindo ou escrevendo, interagindo, sabendo exatamente o assunto, no melhor momento que ela consegue ali dar atenção para esse vendedor, para esse atendente.
Aí é preciso atenção na questão do WhatsApp também, porque muitas vezes ele pode estar picando um diálogo, uma conversa, porque às vezes você foi lá, você fez o primeiro contato com o cliente, deixou em aberto para ele te dar um retorno. Às vezes ele te retorna, você não vê, demora muito para você dar um retorno para o cliente, que você está em atendimento presencial. Então, às vezes, acaba que pode estar acontecendo de esfriar um pouco a comunicação. Então, tem que ter aí um pouquinho de alerta nesse sentido. Na questão da abordagem, é o momento que a gente vai saber fazer como receber esse potencial comprador. Como que a gente vai estar tendo aí esse primeiro contato? Primeira coisa, vai entrar aí a questão da cortesia, de você olhar diretamente nos olhos do cliente, conforme o autor nos apresenta. A questão de você estar com uma postura adequada, o cliente chegou, se você está sentado, dependendo do lugar que você atende, se for uma mesa, você oferece para o cliente estar sentando. Então, você ter essa acolhida e fazer o cliente se sentir dentro ali daquele ambiente e concentrado no vendedor. Esse é um grande desafio, porque muitas vezes pode acontecer de haver distrações ali no ambiente e o cliente vai e de repente ele está prestando atenção numa conversa de outro cliente que está lá dentro do estabelecimento, um assunto que não tem nada a ver com a venda, ou de repente está conversando quando vê toca o telefone muitas vezes e aquilo também acaba causando uma distração, né? Então pode acontecer diversas situações. E aí nessa abordagem é o momento que fica o desafio para o vendedor de puxar toda a atenção para si e para o produto que está sendo apresentado. A venda estímulo-resposta, ela é a mais simples, no caso que ela é considerada aqui na questão do marketing, porque são palavras ali, a comunicação que já é destinada a produzir uma resposta já de compra. É um tipo de abordagem que a gente chama de venda enlatada. Ou seja, o cliente ele chega, ele vai falar assim, olha, preciso abrir uma conta corrente, ou seja, ele já definiu qual é o produto que ele quer, e aí o vendedor, no caso o atendente bancário, já vai falar assim, atendimento, no caso a conta corrente pessoa física, você já vai ter talão de cheque, cartão, então ele já apresenta todos os produtos e como já é a necessidade inicial que o cliente chegou já colocando, você já consegue ali só fazer o fechamento. Então ela é tranquila nesse aspecto. A venda do estado mental, no caso, ela tem que fazer um despertar no comprador. Por quê? Ele ainda não tem 100% o interesse pela compra, mas ele está ali, como se diz, em cima do muro. Ou seja, eu entrei no banco, eu quero saber as opções de conta que você tem para eu guardar meu dinheiro aqui. Como se fosse um diálogo assim. Quais que são as opções? E ele está pensando em levar o dinheiro dele para o banco. Se caso ele achar atrativo, se ele ver que os juros que o banco vai pagar foi interessante, ele vai fazer o depósito lá. Se ele achar que o juros está baixo, ele pode não finalizar a contratação desse serviço. A venda de satisfação de necessidades. Nesse caso, o cliente vai comprar o produto porque ele já tem uma indução àquilo que ele está precisando. Nessa técnica, você vai fazer o quê? O vendedor ele vai identificar as necessidades serem satisfeitas. Aí você tem que criar um clima amistoso e um ambiente de baixa pressão, porque você vai trabalhar a confiança do cliente. Então, por exemplo, chegou um aposentado lá na sua agência e ele falou para você assim, eu estou sendo cobrado para receber meu dinheiro no banco mercantil. Vou usar um exemplo assim. Lá eles estão cobrando na minha conta.
Ou seja, ele tem uma necessidade de reduzir esse custo da conta que ele está tendo lá, que ele está sendo cobrado. E aí você vai trabalhar em cima dele qual a opção, você como caixa, que você estaria oferecendo para ele. Uma conta avulsa de recebimento, ou de repente uma conta poupança para poder ele ter rendimento parcial do dinheiro, né, que vai depender aí de quantos dias que o dinheiro vai ficar parado. De repente ele utiliza talão de cheque também, gosta de cheque, não tem muita aderência aí por cartão de crédito. Então você vai ter essa confiança de que você possui a melhor alternativa para esse questionamento dele, que ele está tendo aí uma despesa junto ao outro banco que ele está acostumado a trabalhar. O que a gente chama posteriormente a venda de solução de problemas. Aí você tem que encontrar uma solução para aquilo que o cliente ele já tem uma expectativa. Então, por exemplo, ele estaria indo na Caixa Econômica e falando assim, olha, eu preciso comprar minha casa própria. Eu quero comprar minha casa própria e sair do aluguel. Então, ele tem ali já identificado um cenário que você vai estar... ele já sabe que existe ali algum potencial de abertura de conta para essa finalidade habitacional na Caixa. Então, ele já vem com o problema dele, já imaginando que a solução dele está lá. Apresentação e demonstração, nosso item 4 aí. O produto ele é apresentado de forma que atraia a atenção e ele possa efetuar a compra. Aí são realçados os benefícios que, no caso, o cliente vai ter ao comprar esse produto. Ele não conhece ainda o produto, mas ele vai ser atraído aí por aquilo que você vai pegar, como se diz, apresentar o Fusca, não como um Fusca de 10 mil reais, mas como um Fusca na visão aí de um colecionador valendo aí de 40 mil reais. Existem 3 tipos diferentes de apresentação, que são os mais utilizados pelos vendedores, que no caso ali ele faz para a gente essa questão da abordagem latada. Ele revisa aqui para a gente os tipos de abordagem que a gente acabou de ver anteriormente aqui, que ele já fala para a gente da abordagem enlatada. Ele só faz aqui uma revisão, tá? A segunda abordagem, ele vem com o estímulo da resposta. E depois a satisfação das necessidades. Então esse parágrafo aqui ele só fez mesmo uma revisão aí do que a gente acabou de ver. Aí vem o grande desafio. No item 5 ele apresenta para nós superação de objeções. É o ponto mais delicado que você vê em atendimento. Então até se fala-se muito, é conhecido aí a questão que o balcão, né? Quem trabalha no atendimento direto ao público, o comércio é uma escola, porque você lida com objeções a todo instante. Então, no caso, o cliente quase sempre coloca objeções durante a apresentação da venda. A resistência, ela pode ser apenas psicológica ou pode haver uma lógica em relação ali exatamente para o cliente falar assim, não, esse produto não é ideal para mim. Quando é a resistência psicológica, é porque ele já está tão acostumado, por exemplo, a ter a conta dele no mercantil, que ele não se imagina tendo conta corrente na Caixa Econômica. Então, ele não vê interesse inicial de estar trocando a sua movimentação. Depois, como resistência lógica, aí ele já vê alguns detalhes que ele vê que não é interessante a abertura da conta dele na Caixa. Então, por exemplo, se eu já tenho a conta, ele já tem a conta no mercantil, ele já tem cartão de crédito, ele já tem
lá recebe a conta corrente, já recebe benefício da aposentadoria, já tem talão de cheque. Qual que é o interesse dele em ter uma conta na Caixa Econômica? O que, que ele vai estar adquirindo de benefício? Aí ele tem que enxergar novas possibilidades, né, vantagens mesmo, para que ele também venha a ser aí um correntista Caixa Econômica. Então, a primeira coisa que daria para estar negociando com ele, imaginando o nosso cenário aqui. Olha, a Caixa Econômica ela tem um atendimento aqui no Caixa Eletrônico que funciona sábado e domingo. A gente tem um atendimento mais estendido do que o Banco Mercantil. Se você fizer depósito em cheque, tiver algum problema do cheque voltar, precisar retirar o cheque de terceiros que você depositou, ele já fica disponível na agência. O Banco Mercantil hoje, na instalação, ele já tem uma política diferenciada regional, então você vai ter que estar verificando em Varginha, tem um prazo que é seguido, então você consegue ali ter essa negociação e mostrar para ele quais que são os seus pontos fortes, quais são os seus benefícios. Identificar o melhor produto ou serviço da empresa para atender a necessidade do cliente. Preparar um roteiro de apresentação, enfatizando as informações colhidas no cliente. Preparar a argumentação dos benefícios decorrentes da solução e preparar-se para as objeções do cliente. Aqui temos algumas ilustrações de alguns tipos de objeções que são apresentados. Em relação ao vendedor, é aquele famoso cara crachá. Eu não vou com a cara de fulano de tal, né? No caso, ele tem dificuldade em relacionar com determinados vendedores. E aí você vai trabalhar aí a empatia e contornar a situação para que o cliente se sinta confortável sendo atendido lá por Zé, pela Maria, pelo Joaquim, etc. Em relação ao produto, ele não conhece o produto, então ele tem dúvida se aquele produto vai atender às suas necessidades. Em relação ao preço, ele não é a objeção máxima, né? A objeção principal, mas hoje em dia, principalmente em se tratando de Brasil, a nível Brasil mesmo, né? Mediante a nossa economia, o poder de compra, né? A capacidade nossa de pagamento cada vez mais impactante. Então, o preço hoje em dia, muitas vezes, é a primeira coisa que o cliente vai bater o olho e vai estar questionando. E em relação a mudar de fornecedor, sempre representa um risco para o comprador, porque ele já está tão acostumado, já tem aquela parceria há tantos anos, que aí ele não se sente confortável e ele imagina que se está sendo interessante para ele ou não. Fechando a nossa venda, nós temos aí o vendedor tenta fechar a venda, porém alguns não chegam ou não têm êxito nesse estágio. Geralmente a gente faz, em geral no comércio, né, seja qualquer ramo que a gente esteja atuando, sem ofertas para se fazer e acabar fazendo às vezes 10% das vendas. Porque a gente está fazendo uma oferta geralmente em massa, que devido à corrida do dia a dia, né, concorrência muito acirrada, você tem que chegar na frente do cliente, ele enxergar o seu produto com outros olhos. Esse trabalho que a gente tem que fazer acaba que gera essa proporção de quantas pessoas vão lá, têm acesso às redes sociais, têm acesso à informação do seu produto e não acabam finalizando as vendas. Os agentes precisam saber como identificar ações físicas. Existem várias técnicas de fechamento e você tem aí que ter o jogo de cintura para o comprador e deixá-lo com essa opção, se tem preferência por A, B, né? Ou até mesmo incentivos específicos para que você consiga fechar a venda, os famosos adicionais. É um preço diferenciado, é uma quantia extra, é um brinde, né? Então é aquela questão aí de
que a gente chama de estender o tapete vermelho aí para o cliente.